seja com todos, amém? Mais um culto de louvor a nosso Deus, Deus poderoso, que nos deu um dia tão maravilhoso, irmãos. E essa graça de podermos estar aqui para prestar esse culto tão somente a Ele. Eu pedi aos irmãos a abrir a palavra em Salmo 95. Salmo 95, os irmãos estão lendo, estou lendo assim para a amada igreja, os padres, assim vamos até o finalzinho, são apenas 11 versículos, né, irmãos? Convite a louvar ao Senhor. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus Supremo, Ele é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois Ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Ajoelhemos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelha de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, Não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, Durante 40 anos estive desgostado com essa geração que diz: por isso, não conhece os meus caminhos. por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém, irmãos? Deus poderoso, aqui nós vemos aqui, ajoelhemos, oremos, agradecemos a esse Deus que nos criou, Ele que nos deu a vida, Ele que nos cuida da nossa vida. Muitas vezes, situação difícil, a gente vê a mão de Deus sempre presente em nossas vidas, né, irmão? Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas está difícil, mas sem Deus é muito pior, meu irmão. A gente que tem Deus, nós estamos acolhidos com a mão do nosso Pai, nosso Deus, que sempre nos dá o refrigério. Tudo vem dele, tudo é para Ele. Vamos glorificar o santo nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Deus amado, Deus querido, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede, meu Deus. Desde a manhã, quando a Tua misericórdia tem renovado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por estamos aqui para prestar esse culto tão somente a Ti, meu Pai. Tu és merecedor de toda honra, toda glória, só pertence a Ti, meu Deus. É no nome de Jesus que nós glorificamos o grande Rei, que é o nosso Deus poderoso. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 147. Vamos colocar em pé, vamos juntos cantar essa grande verdade, em nome de Jesus. Quando a alma sediosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
da igreja, posso sentar, por favor? Visitante, não temos nenhum, todos de casa, né, irmãos? Pastor, tem algum aviso? Pastor, um momento. Alguém tiver algum aviso? Esse é o momento oportuno. Ninguém hoje está tranquilo, sem aviso, né? Então, pedir para a amada igreja abrir a palavra em Salmo, vamos ler o Salmo de contrição, Salmo 32. Salmo 32, vamos ler apenas 5 versículos, amada igreja, vamos ver se a gente consegue acompanhar todos juntos, amém? Vamos lá então? A bem-aventurança a quem recebe o perdão, vamos lá, irmãos? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adora. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou não destil. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém, irmãos? Irmão, da maneira que você achar conveniente, vamos nos colocar na presença de Deus, sabendo que nós pecamos de várias maneiras. Constantemente estamos pecando, às vezes até sem perceber a gente está cometendo esse deslize do pecado. Vamos pedir a Deus que só Ele mesmo que pode nos perdoar, pode nos libertar desse mal que é o pecado que constantemente estão fazendo, irmãos. Amém, irmãos? Em seguida, eu peço ao pastor que está fazendo uma oração, pastor. Amém? Ó Senhor, nós nos achegamos a Ti nesta noite com os nossos corações, ó Deus, abertos diante de Ti, Senhor. Tu sabes, Tu sondas o nosso coração, Pai. Tu sabes, ó Deus, aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos corrigir em nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, dos nossos pecados, daquilo que nós temos feito segundo, ó Deus amado, o entendimento dos nossos olhos. Que nós sejamos guiados, ó Deus amado, pelas circunstâncias, ou pela carne, ou pelo, ó Deus amado, aquilo que nós achamos que é correto. Que sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, nesta noite, neste momento, trazer, ó Deus, convicção ao nosso coração daquilo que nós precisamos mudar. De nada adianta, ó Deus, conhecermos as palavras, as verdades do Senhor, se essas verdades não estiverem, Senhor, atreladas no nosso coração. Por isso, Senhor, sonda as nossas vidas neste momento. Visita, Deus, com Tua presença gloriosa e fala, ministra aos nossos corações, para que possamos mudar, para que possamos abandonar as práticas pecaminosas, para que nós possamos deixar de lado, ó Deus amado, a velha natureza e possamos cada vez mais viver uma vida no Espírito, uma vida segundo o Teu querer, uma vida, Senhor, onde o Teu Santo Espírito coordena todas as áreas da nossa vida. Que assim seja, Senhor, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
lá da igreja, para se colocar em pé, vamos estar cantando o hino 7:1. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando a Deus com esse mesmo coração humilde, desejoso da presença do Senhor, mas ao mesmo tempo agradecido, porque Deus derrama graça sobre o teu povo. E no meio desse coração, no meio desse desejo de estarmos confessando os nossos pecados, o Senhor é gracioso em ministrar perdão e graça sobre as nossas vidas. Que nós possamos declarar através desse próximo cântico que nós estamos aqui para declarar, que nós viemos aqui para louvar, para bendizer, para adorar em nome do Senhor Jesus. Amém? Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te.
antes da gente entrar no segundo cântico, eu gostaria de compartilhar um texto. Está no livro do 1 Crônicas, capítulo 29, quando Davi faz uma pergunta ao povo de Israel. Eles estavam se preparando para a construção do templo. E ele faz essa seguinte pergunta, no capítulo 29, verso 5. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Nosso segundo domingo do mês é um momento onde nós dedicamos a Deus nossas ofertas, dedicamos ao Senhor nossos dízimos, aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Nós transformamos esse momento em um grande momento de adoração a Deus, um grande momento de celebração ao nosso Senhor, porque Ele tem nos sustentado. Na verdade, as dificuldades são grandes, as lutas são grandes também, né? Mas estamos aqui e nós podemos celebrar, agradecer a Deus, e nós podemos fazer isso também de uma forma dizimando e ofertando na casa do Senhor. Então, durante esse próximo cântico, você, meu irmão, minha irmã, é convidado a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, consagrar seu dízimo, sua oferta. Você que trouxe as primícias, né, os produtos, os alimentos, também você é convidado a vir até a frente e deixar aqui na cesta. Ao final da música, nós vamos adorar a Deus e celebrar e consagrar o que foi aqui arrecadado em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus. Não importa as circunstâncias, nós vamos adorar a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior me render e te amar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, se comparado aqui. Não sou apenas cego, meu amigo me colheu. Te louvo.
aqui arrecadado nesta noite, de dízimos, ofertas, ó Deus, de primícias, nós dedicamos ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, por aqueles que conseguiram, que puderam vir até a frente para ter esse momento de adoração. Para aqueles que ainda não conseguem, para aqueles que ainda, ó Deus amado, não estão com a possibilidade, Senhor, abra as portas. O Senhor é o Deus de toda graça, Deus, Senhor, é o ouro, a prata, pertence todas as coisas. Ao Senhor pertence todas as coisas. Que o nosso coração, Senhor amado, possa cada vez mais olhar com os olhos do Espírito Santo e se dedicar, Senhor amado, e nos dedicarmos a ofertarmos ao Senhor, não apenas, ó Deus, aquilo que é de financeiro, mas toda a nossa vida. Não importa, Senhor, as circunstâncias, não importa, Senhor, o cenário econômico, político que nós vivemos, nós não calaremos nossos lábios. Nós não, Senhor, olharemos para trás, nós olharemos, ó Deus, adiante de nós. Nós olharemos para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E, ó Deus, olhando para Ti, nós não temos por que temer. Nós nos apropriamos do salmista, Senhor, quando ele disse que não temeremos más notícias, porque o nosso coração está confiante no Senhor. E nós confiamos em Ti. Nós nos alegramos no Senhor e nós adoramos o Senhor. Louvado seja o Teu nome para sempre. Amém e amém. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor e nós vamos fazer desse cântico um cântico de entrega ao Senhor, de dedicação, de consagração das nossas vidas a Ele. Nós possamos, diante de tudo, de toda a maravilha do nosso Deus, declarar: Senhor, eis-me aqui, mais esse ano, por mais esta vida, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Dá-me mais, Senhor. Faça a verdade, faça desse cântico verdade em sua vida, em seu coração, cada vez mais.
vidas. Senhor, nossos corações estão abertos diante de Ti. Queremos apresentar nossas vidas diante de Ti nesta noite, em adoração, em louvor ao Senhor. Queremos ser instrumentos que glorificam o Teu nome, e que o Teu nome desde já seja glorificado aqui em nosso meio. Que o Teu Santo Espírito continue fluindo em nosso meio, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, meus irmãos, podemos assentar em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos dar prosseguimento à pregação da palavra, este tempo maravilhoso na presença do nosso Deus. Reforçando aí apenas uns avisos, sobre as programações aí da igreja. Por enquanto ainda não voltamos com as atividades aí durante a semana. Voltaremos aí provavelmente após a finalização aí de janeiro, no início de fevereiro, provavelmente nós deveremos voltar às atividades, às visitações, às terças-feiras, a tarde da bênção, às quartas-feiras, o encontro de oração, às quintas-feiras. Por enquanto a gente mantém aí a semana, essa última semana nós tivemos um encontro de oração aí, uma semana mundial de intercessão e oração, foi uma bênção. E agora nesta semana nós vamos dar mais esse tempo para voltarmos aí em fevereiro, em nome de Jesus. Nós estamos já voltando às atividades da escola dominical, nós já tivemos hoje aqui escola dominical. Quem veio foi uma bênção, e quem não veio, como a gente costuma dizer, azar de quem não veio, porque foi bênção. Nós estamos falando sobre o culto, nós estamos falando sobre o domingo, mas para quem não veio, a gente dá uma colher de chá. Nós vamos continuar, porque é uma lição muito grande, nós vamos falar novamente, nós vamos continuar falando sobre esta sessão da Confissão de Fé de Westminster no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Então você é nosso convidado a participar junto com a gente, tá bom? Venha participar, venha aprender um pouco dos fundamentos bíblicos do culto cristão. Claro, a gente não vai ali fazer... A gente estava até falando hoje de manhã, a disciplina de culto cristão na faculdade de teologia é no mínimo 6 meses. Para você falar no domingo de manhã é muito tempo, muito pouco tempo. Mas a gente consegue ali extrair umas lições preciosas para a gente aprender, para a gente entender e compreender nosso chamado, nossa função como cristãos no reino de Deus. Está também já em operação, alguns irmãos já notaram, mas a gente não divulgou ainda com tanta intensidade. Nós divulgamos, já iniciamos a nossa página no Instagram da Igreja Ebenezer. Então, junto com o Facebook, nós temos já a página no Instagram. Tá? Você pode ali acompanhar, constantemente temos publicado ali versículos, lições, algumas situações bem interessantes. Acompanhe, divulgue, para os amigos, para os conhecidos, para aqueles que de repente possuem, esse acesso. E em breve, está praticamente pronto, nós vamos ter também o nosso site. Está, zero bala, está uma bênção, está muito bonito. É um site que vai contemplar ali, é feito junto com a Igreja Presbiteriana do Brasil, então tem a história da Igreja Presbiteriana do Brasil junto, as fotos da igreja, os projetos da igreja, artigos que a gente vai ali colocar e compartilhar, os eventos da igreja estarão todos unificados ali. Olha, é uma série de informações importantes e interessantes que vão ter ali. Tá? Então não perca, logo logo nós vamos divulgar essa informação. Essa semana a gente finalizou os detalhes finais do site, muito provavelmente aí, no máximo aí, até o início de fevereiro nós estaremos com o site já a pleno vapor. Também o pastor Valdir está em merecidas férias aí com a família, por isso sua ausência aqui com a gente nesses próximos domingos. Previsão que, permitindo Deus, e há de permitir que ele volte no próximo dia 22 de janeiro. Então, nesse domingo e no próximo domingo estaremos aqui conduzindo aqui as celebrações, esse tempo precioso.
e o pastor Valdir, juntamente com a família, em merecido descanso, para que eles voltem depois aí, cheios de vigor, ainda mais cheios de vigor, para prosseguir essa obra em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu gostaria então de compartilhar um texto bem interessante, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Nós leremos os versos 6 até o verso de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vamos orar. Pai, que a tua palavra venha de encontro ao coração da tua igreja, assim como tem vindo ao encontro do meu coração. Da maneira que o Senhor tem arrebatado o meu coração para ti, que o Senhor também arrebate o coração da tua igreja para o Senhor nesta noite. Não por intermédio, ó Deus, de mim ou de qualquer coisa que esteja aqui, ó Deus, relacionada a mim, mas pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor possa trazer convicção, transformação, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema desta mensagem é: deixa mais este ano. Deixa mais este ano, de acordo com o que está aqui no verso 8. Senhor, deixa mais este ano. Uma meditação bastante interessante para este período de início de ano pelo qual nós estamos aqui vivenciando. Praticamente é o segundo domingo, porque o primeiro domingo foi lá no 1º de janeiro, né? Então praticamente aí o primeiro final de semana, digamos assim, inteiramente dentro de 2023. E essa meditação ela está inspirada no conteúdo que foi compartilhado aí carinhosamente pelo amigo Antônio Carlos Barro. E achei muito interessante de compartilhar aqui com os irmãos em cima desse texto. O que temos como parábola aqui no texto de Lucas 13, versos 6 a 9, é um Senhor que já no 3º ano consecutivo vem querendo desfrutar do fruto de uma figueira, mas que ao chegar nessa figueira ele se decepciona. Jesus havia contado essa parábola de uma certa forma ali naquele contexto para criticar os líderes religiosos da sua época, que não estavam produzindo frutos de um caráter realmente convertido ao Senhor Jesus. E a esses, Jesus ele assevera, ele fala: olha, se não produzissem frutos, seriam arrancados em breve. Meus irmãos, à luz desse texto, a gente quer destacar algumas lições, alguns ensinamentos sobre esta parábola, aplicando a essa realidade que nós estamos aqui vivendo de início de ano. E a primeira dessa lição, desse ensinamento que nós percebemos aqui nesta parábola, é que Jesus ele se frustra quando ele percebe uma pessoa infrutífera. Ele está mostrando aqui no verso 6 e 7, desse homem que tinha uma figueira e essa figueira não dava fruto. E aí ele se frustra porque essa figueira estava ali para dar fruto, estava ali para render, estava para frutificar. Ela estava estrategicamente bem colocada. Diz o verso que ela estava plantada numa vinha. Ou seja, a figueira ela estava em condições muito positivas, muito boas em produzir bons frutos. De repente poderia estar sendo plantada num lugar ruim, num deserto, mas não era isso que aconteceu. Ela estava bem plantada, bem regada, bem... E aí nós vemos que o resultado dessa figueira é nulo.
E não só apenas por 1 ano, mas por 3 anos a figueira não produzia frutos. E aí, o dono da figueira, ao procurar novamente e não achar nenhum fruto, fica ali frustrado com suas expectativas. E aí, então, ele traz um veredito que nós vemos aqui no verso 7. Pode cortar. Corta essa figueira. Por quê? Porque ela está ocupando a terra de forma inútil. Ela não está produzindo fruto. Ela está ocupando um espaço e não está cumprindo com a sua função. Ela está aqui para dar fruto. Não está faltando adubo. Não está faltando condições para que ela possa frutificar. Meus irmãos, não é diferente conosco. Quando Jesus vai até nós para sondar quais são os nossos frutos. Quando Ele chega até nós e vê, e aí? Como é que estão os frutos? Como temos frutificado do lugar onde nós estamos? Nós somos tentados, eu creio, a imaginar que os frutos que Jesus espera de nós estão todos associados ao nosso fazer. E qual não é a nossa surpresa quando a gente descobre que muitos dos frutos que deveríamos produzir estão ligados não só apenas ao que a gente faz, mas ao que a gente é. São os frutos, por exemplo, do nosso testemunho cristão, o modo como nos posicionamos na sociedade em que vivemos, como temos nos posicionado como cristãos diante da nossa sociedade, diante dos movimentos que nós estamos aí acompanhando, diante do que está acontecendo, até aconteceu hoje, né, na cidade de Brasília. Será que, como cristãos, a gente vê esse movimento com bons olhos? Não quero aqui trazer nenhum tipo de entendimento, mas eu quero trazer aqui a reflexão, a luz da palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus. Não só apenas nesse sentido, mas em nosso trabalho, em nossa casa, com os nossos amigos, com as nossas famílias, como nós estamos sendo vistos pelos nossos próximos. Um outro fruto que a gente pode também aqui contemplar e compartilhar é uma vida devocional saudável. A nossa devoção particular é um fator importante para o nosso crescimento como cristãos. Ontem, dia 7, foi comemorado o Dia do Leitor. E até alguns anos atrás não se imaginava que cristãos tivessem problema com a leitura. Por quê? Porque quem é cristão é um leitor, ou deve ser um leitor inveterado da palavra de Deus. Um leitor assíduo, um leitor constante da palavra de Deus. Isso é algo natural para quem serve a Jesus Cristo, para quem serve ao Senhor. E não apenas ler, não apenas contemplar. Nós vemos na palavra de Deus, na história da igreja, principalmente, a história dos pietistas, que eram pessoas que usavam da meditação na palavra. E eles falavam que a meditação era a digestão da palavra. Eles liam um texto, apenas um texto, e ficavam uma semana inteira meditando em cima daquele texto. E eles não liam nenhum outro texto, nenhuma outra informação, até que aquele texto se tornasse verdade 100% em suas vidas. Falou, enquanto esse texto não for verdade na minha vida, eu não vou ler outro texto. Eu vou ficar nesse texto aqui porque eu preciso ser transformado por Deus à luz disso que eu estou lendo. O cristianismo, os cristãos são leitores assíduos da palavra. Eles devem possuir uma vida devocional saudável, equilibrada. Então isso é também uma forma de frutificar. É fruto. Nós queremos conhecer o nosso Deus, nós queremos
experimentar mais da presença do nosso Deus. Então, naturalmente, queremos ler mais a palavra. Um outro fruto também é o amor à igreja. O amor à igreja ao qual nós congregamos, a igreja de Cristo, mas a igreja ao qual nós estamos presentes. O modo como nós nos envolvemos nos projetos da nossa igreja local. Como diz o próprio Antônio Carlos aqui, ele fala que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Essa igreja invisível, né? Mas somos faceta dessa igreja. E escolhemos uma igreja visível para congregar, uma igreja cuja denominação é uma igreja presbiteriana do Brasil, e a igreja presbiteriana Ebenezer, situada aqui na zona norte de Londrina. Eu fiz minha profissão de fé aqui, eu me batizei aqui, eu estou frequentando esta igreja, então é aqui onde vou frutificar. E dentro dessa frutificação é me envolver com a rotina da igreja, me envolver com o dia a dia da igreja, participar ativamente do dia a dia da igreja. Isso também é frutificar. Jesus, certa feita, estava indo para Jerusalém e presenciou uma figueira, lá em Mateus capítulo 21. E ele, desejoso também de saborear os figos, né? Foi de encontro, ele não encontrou. O que Jesus fez para esta figueira? Seca. Imediatamente, essa figueira secou. E muitas vezes, e diz ali o texto que a figueira aparentava estar muito frondosa, bonita, mas não tinha fruto. Só tinha folha. Infelizmente, nós estamos vivendo numa aparência muito grande. Nós fingimos para nós mesmos que nós estamos bem, de que está tudo certo, de que nossa meditação na palavra está ok. Mas nós não estamos produzindo frutos de testemunho, não estamos produzindo frutos de uma vida devocional equilibrada, e não estamos produzindo frutos de amor à igreja local, à igreja ao qual nós estamos congregando. Não podemos deixar de produzir tais frutos, porque eles são essenciais a alguém que deseja prevalecer diante das dificuldades da vida. Nós precisamos ter em mente, meus irmãos e minhas irmãs, que folhas podem impressionar, mas na proximidade, o que faz encher os olhos são os frutos. Meus irmãos, indo agora para uma outra lição que nós entendemos desse texto. Nós vemos no verso 8 uma atitude diferente, algo diferente. No verso 8 nós vemos aqui o viticultor dizendo: mas, Senhor, deixa essa figueira mais esse ano. Deixa ela mais esse ano. Eu vou trabalhar, eu vou colocar mais adubo nela, vou trabalhar um pouco mais nela. Mas deixa mais esse ano essa figueira aqui, não a corte. E o pedido insistente desse bom servo pode ser melhor compreendido, né, ao invés de deixar esse ano, por perdoe este ano. E é bom ainda sabermos que nós temos bons servos, boas servas que intercedem por nós ainda hoje. Quantas vezes, meus irmãos, nós mesmos de repente estávamos nos sentindo derrotados, fracassados, indignos de desfrutar de uma segunda chance na presença do Senhor. E Deus coloca em nosso caminho pessoas que falam: vamos lá, não desiste não para de olhar para trás, vamos olhar para frente, vamos seguir em frente, meu irmão, minha irmã. O que passou, pediu perdão a Deus, amém, vamos seguir em frente. Quantas pessoas de repente foram ajudadoras nossas, incentivadoras, nos ajudaram. Deixa esse ano ainda persiste, mas ele não pode ser considerado um fim em si mesmo, a ponto de não querermos mudar.
a nos acostumarmos com ajuda. Sempre tem alguém nos ajudando. Até quando? Deus é gracioso. Deus é um Deus de segundas chances. Mas até quando dependeremos sempre dos outros? Até quando dependeremos sempre desse ou daquele? Eu creio que deixa esse ano, que o viticultor fala aqui no verso, quando ele fala deixa esse ano, ele fala, tem a ver com a seguinte relação, meus irmãos, ainda temos jeito. Ainda temos jeito. Ninguém é irrecuperável no reino de Deus. Temos tratado de muita gente esmagada, mas que Deus tem sido o restaurador de almas e corações triturados. Este ano também pode dizer que há limite para a nossa recuperação. Repare como que o servo fala aqui, faz questão de destacar, deixa este ano. Não se trata de uma ajuda infinita, tirando da figueira a responsabilidade dela de produzir frutos. Foi tão somente uma nova oportunidade. Foi dada uma nova oportunidade, por exemplo, para Pedro. Quando este negou a Jesus por 3 vezes, Jesus foi ao encontro dele. E o que aconteceu com Pedro? Ele recebeu o perdão de Cristo, o perdão do Senhor. E ele foi restaurado. Foi dada oportunidade também para Caim. Caim, onde está o seu irmão? O que Caim falou? Acaso eu tenho que dar conta do meu irmão? Recusou a oportunidade. Nós não podemos isentar a responsabilidade aqui da figueira, mas nosso Deus é gracioso a nos dar a oportunidade. E hoje, a mesa também está posta. Essa é a mesa onde nós novamente prestamos conta a Deus. Senhor, estou aqui, prosseguindo nos teus caminhos, prosseguindo no teu reino. Senhor, estou aqui porque eu quero ser frutífero. Estou aqui porque eu quero ser bênção para a glória do teu santo nome. Esse deixar por mais este ano representa um tratamento de Deus aos nossos corações. Nós, como humanos, meus irmãos, nós temos tendência ao erro 24 horas por dia. Se não contarmos com a graça de Deus, nós estamos perdidos. E o servo dessa parábola, nós vemos aqui um termo muito interessante. Ele simboliza essa graça teimosa de Deus, que ainda insiste em investir em nós. O Senhor está disposto a investir na minha vida, na sua vida, meu irmão, minha irmã, ainda este ano. E a terceira lição que eu quero destacar é que ainda assim o juízo de Deus sobre as pessoas infrutíferas não é incoerente com a misericórdia divina. Nós podemos afirmar aqui que apesar dessa graça de Deus ser chamada de uma graça teimosa, ela não é uma graça barata. Quem traz essa afirmação de graça barata é um teólogo alemão chamado Bonhoeffer. Esse teólogo, ele foi um pastor na década de 30, na década de 40, e foi um dos grandes resistentes ao nazismo. Ele, inclusive, foi morto pelos nazistas, faltando poucos dias para o regime se acabar, em 1945. E ele fala no seu livro sobre discipulado, sobre a graça barata, sobre essa questão de nós sermos só ajudados, só Deus nos ajudar, só Deus nos ajudar, e a nossa vida não evoluir, a nossa vida não melhorar, a nossa vida não crescer, a nossa vida não frutificar. Até quando? Até quando viveremos a mesma vida? Até quando experimentaremos a mesma porção da palavra do Senhor? Por isso, Bonhoeffer fala sobre isso, sobre essa graça barata. Ela não é graça barata, ela é cara. Ela custou o sangue de Jesus Cristo. Custou a vida de Jesus
para que nós pudéssemos experimentar vida. Mas ela é sim uma graça teimosa. Então aqui tudo seria feito para que essa figueira frutificasse. Ia ser cavado ao redor, ia dar mais espaço para as raízes, ia ser dado adubo e tudo mais. Mas se ainda assim a figueira ainda não frutificasse, ela seria cortada. O Senhor Jesus, ele traz vários avisos sobre isso, sobre o seu povo. Nós temos no próprio texto de Lucas aqui, quando Jesus ele fala, mas Jesus, como que vai ser naquele dia? E ele fala, traz um texto de advertência grave aos religiosos daquela época, e uma advertência séria para as nossas vidas nos dias de hoje. Quando estivermos frente a frente com Jesus, Senhor, Senhor, porventura não, em Teu nome não expulsamos demônios, porventura em Teu nome não fizemos maravilhas, não operamos milagres. Aí Jesus chega e fala para essas pessoas, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Naquele momento, será tarde demais. Naquele momento, já não vai mais adiantar. O tempo que nós estamos vivendo até a volta de Jesus é esse tempo em que está sendo feito esse trabalho em nós. Em que o Espírito Santo ele tem sido esse viticultor, essa pessoa da Trindade ao qual tem feito esse trabalho para nos ajudar a frutificar. Podemos entender também que esse viticultor seja o próprio Jesus, cujo amor, cuja vida foi derramada em nosso favor, para que essa figueira volte a frutificar. Meus irmãos, todos nós no ano anterior recebemos muito de Deus, é ou não é? Amém? Pode ter sido um ano difícil, 2022 foi um ano complicado, difícil. Todo mundo fala, né? Como é que foi o ano? Nossa, foi difícil, foi complicado, foi assim, foi assado. Mas estamos aqui, estamos com saúde, estamos seguindo com nossas vidas. Deus tem sido fiel, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado. Então não podemos dizer somente que foi um ano ruim. Deus foi um ano abençoado, porque Deus estava conosco em todo o tempo. Não podemos colocar a culpa de não frutificarmos na conta de Deus. A não frutificação é responsabilidade nossa. Não há nada que pode ser aplicado ao nosso Deus. Meus irmãos, há muitos de nós que poderíamos estar, de repente, melhores como nós estivéssemos. Mas nós não estamos, porque nós, de repente, somos levados pelas circunstâncias. Os dias têm sido difíceis mesmo. Os dias têm sido complicados. Seja pelo trabalho, seja pelas más notícias, seja por todas as circunstâncias que, de repente, a gente pode elencar por aí. Mas não podemos colocar na conta de Deus a nossa responsabilidade em nos colocarmos nessa posição de sermos estas figueiras que precisam frutificar. Mas pastor, eu tenho feito isso. Amém. Continue e Deus vai abençoar. Eu falo em primeiro lugar para mim. Eu preciso frutificar mais para esse ano. Sinto que não frutifiquei no ano anterior. Muita coisa poderia ter feito melhor. Na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério. O Espírito Santo tem falado isso, E essa palavra é uma palavra para nos chamar a atenção, meus irmãos. Para com o nosso testemunho, para com a nossa vida diante da presença do Senhor. Às vezes a gente tem se conformado
com um pouquinho do que nós estamos experimentando dia a dia. E o Senhor tem mais a nos oferecer. Às vezes a gente está vivendo debaixo do medo. Ai, como que vai ser o dia de amanhã? Como que vai ser daqui a um ano, daqui a 6 meses? Não sei. Medo do que vai acontecer no nosso país, medo do que vai acontecer no meu trabalho, medo do que está acontecendo na minha família, medo de alguém que de repente está passando uma enfermidade, seja ele qual for. E isso está travando as nossas atitudes, está paralisando as nossas vidas espirituais. Quando nós contemplamos o que nós vemos aqui no verso 8, essa é a graciosa mão do Senhor, é a misericórdia de Deus se estendendo sobre a vida do teu povo. De repente este ano pode ser um ano diferente nesse sentido. Senhor, esse ano eu quero dar um testemunho melhor. Quero ser uma pessoa que dê um testemunho melhor da Tua palavra no trabalho. Quero ser uma pessoa que dê um testemunho melhor para os meus vizinhos, para os meus amigos, para a minha família. Esse ano, Senhor, eu quero ser uma pessoa que tenha uma vida equilibrada de devocional. Quero ler a palavra de Deus mais. Oportunidades não faltam. A irmã Sandra aí começou novamente aí um grupo de leitura da palavra. Já começou, já está andando. Ai, pastor, não comecei ainda. Olha, eu ia falar azar o seu, mas dá tempo ainda. Dá tempo. Leia. Mas não leia apenas para cumprir o compromisso. Leia com o desejo que os pietistas tinham naquela época. Pietistas, não petistas. Pietistas. Eles, como eu falo, volto a repetir, eles liam o texto. O Senhor, enquanto esse texto não for verdade na minha vida, eu não quero ler outro. Eu vou continuar lendo esse texto. Imagina aqui, falando, irmão, vamos pregar esse texto de novo, até ele ser realidade na nossa igreja. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Mas já pensou a gente começar a falar dessas informações e começar nisso? Que a gente possa ter uma vida de devocional mais equilibrada. Ou então, Senhor, esse ano eu quero estar mais junto da igreja. Quero participar aqui dos ministérios da igreja. Ministério de louvor. Estamos precisando de gente aqui. Estamos precisando de pessoas aí. Ministério de integração, ministério de recepção. Ministério infantil. Tem a Lorena esses tempos. Você colocou lá do Ministério de Louvor, estamos precisando do Ministério Infantil também. Amém. Participe junto. Se integre junto. Participe das programações que a igreja oferece. Nós possamos trabalhar nesse sentido. Meus irmãos, finalizando esta breve meditação, que nós possamos romper esse novo ano com essa postura diferente. Às vezes essa palavra pode ser uma palavra considerada dura. Nossa, o pastor Ney estava meio... Mas não, irmãos, não é isso. A gente está falando aqui da graça de Deus, essa graça teimosa, que insiste, que abençoa, que dá a segunda chance. Mas a gente precisa, pela palavra de Deus, nós somos advertidos, nós somos obrigados a falar e a compartilhar como líderes. Meus irmãos, até quando? Isso eu não falo para dar indireto para ninguém, de uma forma geral na igreja, todos que nos acompanham pela internet, e depois essas mensagens aí vai se espalhar para outras pessoas. Até quando viveremos a nossa vida sempre na mesmice? Há muitos anos atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos.
Essa pesquisa tem bastante tempo, tá? Não é de hoje não, é do tempo que eu ia ainda em outra igreja antes da Vila Judite ainda. Essa pesquisa foi veiculada. 92% das pessoas morrem sem levar ninguém para Jesus. 92% das pessoas vivem na igreja e não levam ninguém a Jesus Cristo. Não são instrumentos para abençoar a vida de ninguém, no sentido de levar. Não, pastor, mas eu faço. Não, amém. Amém. Deus sabe de todas as coisas, o reino é do Senhor, a obra é dele. Mas ninguém, assim, direto, você vê, irmão, quer aceitar Jesus, quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Eu vou orar por você. Vem aqui, vamos conversar com você. Você precisa de Jesus na sua vida? Eu quero mesmo, então vem, vou orar por você. Quem já teve essa experiência? Essa experiência direta. De pessoas olharem para você e falar, eu quero esse Deus que você está servindo. É desse Deus que eu estou procurando para a minha vida. Para dar um jeito na minha vida. É disso que eu estou falando. Uma outra pesquisa mais recente, também nos Estados Unidos, mas de repente pode ser comparada aqui no Brasil. Quase 90%, se não me engano a memória, dos crentes, dos frequentadores de cultos, não sabiam o que era a grande comissão. Ô, irmãos, fala aí o que é a grande comissão. Do que se trata a grande comissão? Saberiam dizer? Irmãos, mais esse ano, que no nome de Jesus, que na força do Espírito Santo de Deus, não por mim, mas para a glória do Senhor, nós possamos ter um ano diferente. Que nós possamos participar da Santa Ceia aqui, desejosos de fazer um ano diferente. Um ano onde a gente possa agradecer e enaltecer o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos nos equilibrar com a nossa devocional. Fazer as pazes ali com o nosso cantinho secreto. Está lá, de repente abandonado, empoeirado. Dá uma limpadinha nele e volte a ter seu tempo de devocional na palavra. Volte a estudar a palavra, volte a ter gosto. Volte a servir na igreja, a participar da igreja. A igreja precisa muito, irmãos, de vocês. Estamos com muitos planos para a igreja neste ano. Estamos com um projeto de revitalização do templo. Estamos com ideias para os ministérios. Estamos com o site praticamente saindo. Esqueci de falar que a gente já tem canal no YouTube também. Vários ministérios precisando de pessoas para trabalhar. Meus irmãos, vão trabalhar. Precisamos resolver essas cadeiras aqui, ó, tudo descolado, irmãos. Tudo rasgado. Precisamos resolver isso. Precisamos pintar a igreja, deixar a igreja bonita. Mas nós precisamos trabalhar. Precisamos nos envolver para que isso aconteça. Em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, para que isso seja uma realidade. Amém? Nós vamos partir agora para o momento da Santa Ceia. E, meus irmãos, que nós possamos vir desejosos de participar da mesa do Senhor. De participar desse tempo tão especial na mesa do Senhor. E ao virmos a mesa, nós possamos verdadeiramente fazer esse propósito diante da presença de Deus. Senhor, esse ano eu quero frutificar para a glória do Teu nome. As dificuldades vão continuar. Eu não posso enganar ninguém dizendo que vai ser um ano sem problemas. Não dá, gente. Não dá. Mas eu posso dizer que será um ano debaixo da presença do Senhor.
que será um ano onde o Espírito Santo quer guiar as nossas vidas. Será um ano em que o Espírito Santo quer fazer esse trabalho em nós. Nós não trabalhamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, nós temos a companhia daquele que é todo-poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Que sejamos usados por Deus nesse propósito, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Senhor, Tu és um Deus que avisa o Teu povo e a Tua igreja. O Senhor é um Deus que nos adverte, nos chama a atenção. Mas o Senhor chama a atenção daqueles a quem ama, daqueles a quem quer ver mudar. O Senhor faz isso por amor. E hoje nós recebemos, ó Deus, essa orientação, essa advertência do Senhor para as nossas vidas. E queremos, Senhor, à luz da Tua palavra, fazer com que este ano seja um ano onde nós sejamos mais frutíferos da Tua obra. Possamos ter um testemunho que glorifique o Teu nome, que possamos ter uma vida devocional, uma vida de devocional, ó Deus amado, equilibrada, que possamos, ó Deus amado, servir a Ti com alegria na igreja onde estivermos. Se for aqui, que seja aqui, se for em outro lugar, que seja em outro lugar, mas Senhor, aonde estivermos, que sejamos bênção. Oh Deus, nos ajude, ó Santo Espírito de Deus, nos inspire, nos encha com Tua presença, faça transbordar a Tua presença sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, gostaria de chamar aqui o presbítero João, o pastor Silvério também. Hoje o presbítero Luan também está em viagem. O pessoal do louvor já pode também se achegar. Meus irmãos, este é um tempo em que nós somos tremendamente abençoados por Deus, onde Deus manifesta Sua graça, onde nós somos aqui apresentados a essa mesa, onde temos a oportunidade de falar: Senhor, eis-me aqui novamente, estou aqui de novo, e vou prosseguir, e vou seguir em frente. Que nós possamos ter essa verdade para a honra e para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, diz a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, a partir disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, também tomou o cálice após de haver ceado, dizendo: este é o cálice, a nova aliança, o meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós já fizemos hoje o nosso tempo de contrição, Senhor, mas que nós possamos participar à mesa com os nossos corações lavados, com os nossos corações perdoados pela graça do nosso Senhor, conscientes de que nós somos perdoados em Cristo Jesus por Deus. O mundo, as pessoas bebem para esquecer. Nós bebemos para nos lembrar do que Jesus fez por nós e da nova vida que nós temos em Cristo Jesus, a partir dessa nova aliança. Então, você, meu irmão, minha irmã, que está aqui conosco, é convidado, você que está em plena comunhão com o Senhor, é convidado a participar junto com a gente. Ah, mas pastor, eu estou assim, eu não vou... Meu irmão, se você pedir perdão ao Senhor, estar em paz com Deus, você vem participar da mesa. Essa mesa não exclui, essa mesa é para acolher aqueles que precisam de Cristo Jesus.
Então venha participar à mesa junto com a gente, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Parece meio esquisito falar isso, mas nós nos alegramos, Senhor amado, através do Teu sacrifício. Imagino que deva ter sido um sacrifício enorme, mas nos alegramos, porque através desse sacrifício, nós podemos hoje desfrutar de uma nova vida. Nós podemos hoje experimentar novamente o amor e a graça de Deus. Éramos como figueiras estéreis, sem dar fruto. E hoje nós podemos frutificar, nós podemos celebrar uma nova vida no Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você ao receber, pode já cear, comer aqui a bolachinha, né, que representa o pão, e beber. E enquanto nós vamos aqui cantando e louvando ao nosso Senhor. Jesus.
obrigado, Senhor, por esse privilégio. Estamos aqui reunidos, Senhor, de forma ainda que simbólica, mas a Deus, estamos aqui reunidos à tua mesa. Queremos celebrar, ó Deus, a vitória do Senhor. Queremos agradecer-te pelo perdão, pela restauração, por toda a obra da salvação que o Senhor opera em nossas vidas. O Senhor já operou e ainda tem operado. E queremos, Senhor, também celebrar a Ti através de uma nova vida. Que nós possamos, ó Deus, neste ano celebrar uma nova vida no Senhor. De repente, uma vida mais frutífera, em que possamos glorificar mais o Teu nome. Mas sabemos, ó Deus, que por nossas próprias forças não conseguiremos. Por isso, Santo Espírito do Senhor, trabalhe em nossas vidas, para que nós possamos cada vez mais e mais vermos pessoas vindo ao Senhor para glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos cantar. Vamos repetir o Rude Cruz? Tá no... Vamos... então vamos com Fortalece, então, que eu gosto. Amém.